Oi, gente! Voltamos com mais um Inglês to Go, o vídeo de hoje da série 4 Skills. Hoje vamos falar sobre speaking, o terror da galera. O terror é o nightmare de todo mundo. E hoje a gente vai falar por que é tão difícil falar um segundo idioma. Então, gente, o que acontece? Por que eu não consigo falar? Explica! Então vamos lá, gente. Por que muita gente tem dificuldade de falar inglês? Vou explicar para vocês o motivo. Nós estamos aprendendo uma língua de um modo que não é natural. O que seria um modo que não seja natural? Como é o aprendizado de uma língua? A gente nasce, né, é um bebê, nós somos expostos àquela língua, então a gente vai ouvir durante muito tempo, meses e meses, e vamos aí começar a tentar imitar o som que nós estamos ouvindo a partir do quê? Do primeiro ano de vida, né? Algumas crianças um pouco mais cedo, outras crianças um pouco mais tarde, mas geralmente no primeiro ano de vida a gente já começa com mamá, papá, babá, você vai tentando reproduzir os sons que você ouve, até que a criança começa a falar. Então a criança vai falar as primeiras palavras, mamãe, papai, e sucessivamente ela vai começar a montar frases, né? Então é assim que é o aprendizado. Então ela primeiro ouve, ela vai viver muito tempo ouvindo, capturando aquelas mensagens, depois ela vai reproduzir, ela vai imitar os sons até que ela venha realmente à fluência da língua. E ela também vai ser introduzida na leitura, dependendo da cultura. A cultura americana, a criança já é introduzida na leitura desde bebezinho. Ela vai ter um contato com a leitura e o contato dela com a escrita é a última coisa. E quando nós vamos aprender uma segunda língua, esse processo ele é revertido, né? Não totalmente, depende, alguns até é totalmente, mas como que é o aprendizado do inglês como segunda língua quando você vai buscar? Primeiro, se você for a uma escola de inglês, você vai ter um contato com a escuta, né? Você vai ouvir o seu professor de inglês falar, que é muito bom, que é importante. Então, esse contato aí, até aí, tudo bem, tá meio parecido, tá igual. Só que aí você vai ter contato com o quê? Com a escrita. Você vai aprender a estrutura gramatical e sucessivamente você vai ter que ler o inglês. Você vai ler. Então, ó, você escutou, você escreveu, você leu e o último estágio é falar. É por último que você vai falar. Ou seja, isso é muito ruim. Isso não é o ideal para o aprendizado de qualquer língua. E muita gramática pode vir a ser uma pedrinha no seu sapato na hora de falar. Eu descobri aqui que nós que temos o inglês como segunda língua, sabemos muito mais da estrutura gramatical do que o próprio americano. E isso não deve ser diferente na língua portuguesa. Por exemplo, provavelmente uma pessoa que está aprendendo português, ele vai saber muito mais da gramática do que eu e você. Claro, a gente aprendeu gramática, nós fomos à escola, mas não é uma coisa constante, viva, assim, na nossa mente, como a gramática da língua portuguesa pode ser para um camarada que está aprendendo a língua portuguesa. E a gramática nas nossas vidas é uma coisa maluca, né, do inglês. A gente fica com aquele do, does, have, present perfect e bababá, e te deixa louco. Então, na hora que você for tentar falar uma frase, você vai travar. Porque você vai estar com tanto medo de que a estrutura gramatical daquela frase que você está falando não está correta, que isso bloqueia. Gente, não estou falando mal de cursos de inglês. Existem metodologias excelentes. Mas o que eu quero dizer é que, como o aprendizado de uma língua naturalmente não é feito dessa forma, obviamente a gente vai enfrentar obstáculos. Então, o que eu quero dizer para vocês na hora de falar, em primeiro lugar, não foca muito na gramática. Outro fator também que dificulta muito a fala é que nós temos vergonha de sermos expostos, né? Daí, de novo, bate a estrutura gramatical. Pô, mas e se eu não estiver falando gramaticalmente correto? E tudo bem, a gente não fala português gramaticalmente correto. Ou você acha que você tá bem é gramaticalmente correto? E aí, você tá bem? Não é gramaticalmente correto, né? O português informal não é falado gramaticalmente correto, porque a gente busca meios de falar um português rápido. Falamos um português informal sem nos preocuparmos com a estrutura gramatical. Nenhum grupo social, gente, fala do mesmo jeito que se escreve, tá? Por quê? Porque na língua escrita a gente não tem ferramentas que a gente tem na língua falada. Então, na língua falada nós temos gestos, expressão corporal, bababá, bababá, bababá. Então, assim tem que ser o inglês. Se você se preocupar muito com a gramática, você não vai falar, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um gringo chega aí na sua cidade
e entrou dentro de uma loja de eletroeletrônicos e não sabe falar o português correto. Então ele vai chegar dentro dessa loja, vai buscar um vendedor e vai falar assim pro vendedor: eu queria ter um wireless, minha casa wireless, eu preciso. Ele falou isso. Será que a pessoa da loja entendeu? O que será que o cara quis dizer? Ele entrou numa loja de eletroeletrônicos. Provavelmente o que ele quer? Ele quer um roteador, ele quer uma caixinha de wireless para colocar na casa dele. Ele falou um português correto? Não. Você entendeu? Entendeu? Isso é língua. Isso é se comunicar. Isso é falar uma nova língua. Tá? Ninguém nasce falando. E outra coisa também, gente, que eu quero deixar para vocês, para que vocês saibam. Eles estão acostumados, tá? O americano tá acostumado com muitos sotaques diferentes. Os Estados Unidos, eu digo que os Estados Unidos, não é os Estados Unidos, são os países unidos, porque aqui tem gente de tudo quanto é canto. Então eles estão acostumados com o sotaque do indiano, eles estão acostumados com o sotaque do vietnamita, do chinês, do japonês, do brasileiro, do mexicano. Cada um tem o seu sotaque. Então eles estão acostumados com o sotaque. E tudo bem se você não falar do, does, se você não falar o did, se você colocar o do, se você falar tudo I am, tudo bem. O importante é você conseguir se comunicar, tá? Perdeu essa vergonha, falou que vai aprender e vai se comunicar, gente, flui, tá? Eu digo isso por experiência própria, assim, porque eu sou cara de pau mesmo, né? O espanhol, aprendi a falar espanhol assim, falando tudo errado, falo espanhol, falo inglês, italiano, sou louca pra aprender. Eu conheci um senhor italiano, ficava falando com ele, falou assim, fala italiano comigo? E eu tentava falar italiano com ele, ele ria pra caramba, eu falava assim, não, deixa eu falar com você em inglês, que você não tá entendendo nada. Mas assim, essa exposição, tudo bem, a curiosidade, sabe? Não tem problema de falar errado. Para você aprender a falar, você tem que começar a falar. E provavelmente você vai falar errado, porque a criança fala errado, você vai falar errado. Tudo bem, tá? Errar é humano. Mas a persistência também é. E você precisa disso. Gente, vou trazer aqui amigos meus e vou mostrar para vocês como eu era ruim. Mas eu não falava nada em inglês, nada mesmo. Então, se eu conseguir falar inglês, você consegue. Não tem nada que possa te impedir de falar inglês ou qualquer outro idioma. A única coisa que pode impedir você é você mesmo. Você se limitar, tá? Então a limitação está dentro de cada um de nós. Não se limite, você pode aprender, você é capaz. E persistência, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês no que for necessário e tentar fazer o caminho de vocês mais fácil do que o meu foi. Não quero que passem pelos mesmos caminhos, pelas mesmas pedras, mas se eu puder levar vocês num shortcut, eu farei isso com o maior prazer. Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa que eu queria falar pra vocês rapidinho. Muito obrigada pelas sugestões. Eu tenho recebido várias sugestões que eu tô achando bem legal. Estou anotando todas e vou falar sobre todos esses assuntos, tá? Estou acabando essa série apenas dos 4 skills, tá? Foi uma introdução que eu acho importante. Foi o ritmo, agora os 4 skills. E da próximo vídeo vai ser... Não vou falar, vai ter que esperar pra assistir. Mas então... Espero que vocês tenham gostado. Thumbs up if you like it. Esse foi mais um English to Go. Thank you so much for watching the video and I will see you guys next time. Bye bye!